o cuidado com o rebanho era o quesito principal. O como ele cuidava, a cultura de cuidar o rebanho. Pastoreio pastoreio, pastor, já surge da palavra aquele que leva ao pasto. Pastorear é levar ao pasto, literalmente, levar ao pasto, levar a grama verdejante. Você pode ver o Salmo 23, um grande exemplo. Inclusive, tem um estudo, procure lá no nosso canal, um estudo sobre o Salmo 23, preciosidade para você. Nas raízes hebraicas você vai ver como o salmista Davi, o qual era rei, mas sempre foi o pastor e cuidou de ovelha, e ele agora está falando, Adonai Roi lo exar, ele agora é o meu pastor e não me faltará. É algo precioso, procure lá. Mas olha, qual era o cuidado que esse homem, esse título do pastor, literalmente cuidando de ovelhas, levando elas ao pasto verdejante, a águas tranquilas, a harmonia, eram levadas em harmonia e paz, isso é shalom. Por isso a palavra apacentar significa levar a paz, esse A é com crase, porque está levando a paz, levando a dimensão da paz. Então, precisava de alimento, de cuidado, precisava de dedicação, até arriscar a vida se for necessário. No hebraico, essa palavra é roé, anote aqui, roé, com E, roé, se escreve resh, ain, roi também, que significa meu pastor, roi, Adonai roi lo exar, é resh, ain, iota, roi, tá bom? Existe outro termo para roé, que também se fala roé, que é resh, aleph e rei, roé, que é vidente, aquele que olha, aquele que tem uma visão a mais. Então o pastor tinha que ter essa visão a mais. Os profetas também eram chamados de roé, ou vidente, aquele que tinha uma visão sobrenatural. Muito bem, em grego poimen, vou anotar aqui, grego poimenas seria pastores, aqueles que pastoreiam o rebanho do Senhor. Jesus disse que ele era o bom pastor. Muito bom. A pergunta é, toda essa representação de um cuidado literal que esse ser humano tinha com as ovelhas é colocado agora, é tomado e é colocado com esse título, de uma forma figurativa, alegórica, para o cuidado da igreja, também conhecida alegoricamente como o rebanho, como ovelhas do Senhor Jesus. A igreja, as pessoas são colocadas como aprisco, rebanho do Senhor Jesus. E o próprio Jesus diz que ele constituirá pastores, o próprio Deus diz que ele constituirá pastores para esse rebanho santo que é a igreja do Senhor. Tá bom? Nós não temos o título Papa, nem padre, nem cardeal, nós não temos esses títulos nas Sagradas Escrituras. Esses títulos não existem, são inventados, mas o próprio Jesus disse, eu sou bom pastor, e o pastor dá vida pelas ovelhas, e o título pastor é original, é o correto, é o certo de quem cuida, de quem ensina, de quem guia o rebanho. O problema é que, como está essa imagem do pastor hoje em dia, perante tantas coisas que têm acontecido nesse meio eclesiástico que só a graça do Eterno para nos dar compreensão. Em primeiro lugar, a pergunta que eu faço, esses pastores que hoje em dia estão se levantando, todos, a primeira pergunta, será que são chamados e vocacionados pelo Espírito Santo de Deus? Eu lhe falo porque eu nasci no meio do pastoreio missionário, meu avô era missionário, sempre falo isso, meu pai, cresci com 15 anos, tive minha primeira experiência com Deus, e a partir daí com uns 5 anos de fé genuína, com experiência, porque até então eu era uma criança que vivia no meio evangélico, mas com 20 anos comecei a pastorear, recebi a unção pastoral e comecei a pastorear. Comecei nas favelas, comecei em lugares periféricos, em palafitas,
e até hoje fazemos trabalho periférico, onde damos assistência, mas recebi esse chamado, essa incumbência, a qual talvez eu creio que não me dedicaria a isso, porque conhecia a dureza desse trabalho, a dedicação que demandava e a consagração espiritual que se precisava para tudo isso. Então, eu queria fazer outras coisas, tinha outros planos para a minha vida, mas de fato Deus me chamou, de fato apaixonei-me por isso, porque Ele me chamou, embora com muito temor, com muita dedicação. E já com 20 anos estava pastoreando. Foram 5 anos de intensa chamada, de experiências pessoais com Deus e busca do Senhor. E com 20 anos começou a minha jornada e ainda continuamos nesse intuito santo de fazer a obra de uma forma pelo menos digna, com erros, falhas como todo mundo, porém levantando a bandeira do verdadeiro Evangelho de Cristo e dando exemplo no ministério, já que somos tão assim insignificantes, um pedaço de barro, e pela misericórdia de Deus usado. Mas a pergunta é essa novamente: será que hoje em dia essa grande gama, esse grande número de pastores que estão hoje em dia trabalhando, abrindo igrejas, levantando placas ministeriais, eu sou antidenominacionalista, e hoje em dia há uma diversidade de placas, e cada um fazendo o seu marketing, cada um fazendo com que seu estilo, sua metodologia, seu trabalho, ao seu bel prazer, muitas vezes se levante uma imagem, assim que eu digo, banalizou-se. A pergunta é: será que tudo isso é oriundo do Espírito Santo de Deus? Será que toda essa massa é oriunda de uma chamada genuína, vocacionada pelo poder do Espírito Santo de Deus? Eu digo, Deus tenha misericórdia, porque somente Ele pode julgar, mas eu digo misericórdia, porque o negócio está feio, gente. Está muito feio. Olha o que diz Paulo em Atos 20, 24. Vai anotando aqui, vou colocar aqui. Atos 20, 24 em diante. Será que todos são vocacionados? Paulo se defendia com autoridade. Será que todos eram comissionados pelo Espírito Santo? Será que todos, hoje em dia, são ainda comissionados pelo poder do Espírito para uma chamada genuína para fazer a obra dignamente como pastores? Olha o que diz o 24 de Atos 20: porém em nada considero a vida preciosa. Olha o tema do apóstolo Paulo, que ele era um grande líder, um grande pastor, um grande apóstolo ungido por Deus. Nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Era uma negação total e abdicação total dele mesmo, contanto que complete a minha carreira e ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Olha só o conteúdo e o peso das palavras de Paulo. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Paulo já estava se preparando para partir. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos. Minha responsabilidade eu fiz, diz Paulo. Agora, o 27, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Esse é o propósito santo, trazer o desígnio de Deus para o povo, abrindo mão dos interesses pessoais. E o 28, aí está a chave do negócio. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo, quem? O Espírito Santo vos constituiu pastores, ou bispos, ou presbíteros, alguém que preside, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual Ele comprou com seu sangue. Ou seja, a constituição é do Espírito para pastorear a igreja de Deus, só que a qual foi comprada com o sangue do Cordeiro. Esse é o primeiro temor que deve ter todo pastor. Será que eu estou pastoreando dignamente, por vocação santa, na direção do Espírito? A igreja não é minha, a igreja do Senhor Jesus, a qual Ele comprou com o seu sangue? Essa é a pergunta que todos devem se fazer, se de fato são chamados. Hoje em dia eu vejo gente, abre um salão, fecha o salão, oferece lá, estou vendendo cadeira, estou vendendo púlpito, estou vendendo isso, mais aquilo, fechei o salão. Descobre uma cambada de sem vergonha, mercenários, que estão abrindo nas esquinas por aí, e abrem e fecham a igreja como se abre supermercado, como se abre boteco. Está repreendido em nome do Senhor Jesus. Isso não é pastoreio, isso não é chamada.
isso não é vocação. Esse é o primeiro ponto. Qual é? É a chamada de fato, é vocacional. Então eu preciso ter essa convicção pelo Espírito. Aqui vou colocar vocação. A vocação, essa vocação santa que Paulo sempre fala. Aqui Paulo está falando, tem que ser constituído pelo Espírito Santo. Se eu entrar no tema vocação, vou demorar muito. Segunda coisa, motivação. Olha o que diz, hein? 1 Pedro 5,2, anote aí, 1 Pedro 5,2. 1 Pedro 5,2, Pedro agora está falando da motivação que deve ter de fato um pastor. Veja aí, por favor. Diz assim, pastoreai, 1 Pedro 5,2, pastoreai o rebanho de Deus, o rebanho é de Deus, é do Senhor, que é entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente. Espontaneidade eu preciso ter, como Deus realmente demanda, como Deus quer. Terceiro, não por sorte da ganância. Aí pega muita gente. O que é sorte da ganância? Algo sórdido, algo sujo, algo imundo, algo que dá nojo. Dá nojo. A sorte da ganância. Tem muita gente que está com ganância, está com terceiros interesses, pastoreando. Sorte da ganância. Mas de boa vontade, nem como dominadores. É o que tem muito por aí, tiranos, que se apoderam das ovelhas, estão oprimindo ovelhas, dominadores dos que vos foram confiados antes, tornando-vos modelo do rebanho. Ora, logo que o supremo pastor, esse sumo pastor, se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória. Olha, o que me chama a atenção esse termo, sorte da ganância. Está se promovendo o pastoreio hoje por status. Sim, eu sei que tem gente santa, gente, não me confunda. Eu sei que tem gente chamada, eu sei que tem gente ungida, eu sei que tem gente separada pelo Espírito Santo. Mas olha, a fama hoje em dia de ser pastor que é um vagabundo, pilantra, que não tem o que fazer, fracassou em tudo, e agora o que resta, a alternativa X é ser pastor. Não, querido, isso tem que ser vocacionado pelo Espírito e com uma motivação certa. A motivação certa. Paulo dizia claramente a Timóteo, se alguém deseja episcopado, coisa boa deseja. Eu desejo uma chamada do seu coração, mas convém. Aí começam as diretrizes santas. Então, eu preciso entender essa gloriosa ação do Espírito em minha vida e uma motivação que não seja sorte da ganância. Por quê? Porque estão pregando o evangelho tão fútil e tão maligno, com uma motivação tão errada que um dia vão dar conta dela. Vou colocar aqui motivação. Motivação. Como está essa motivação para fazer a obra de Deus? 1 Pedro 5,2. Não pode ser com sorte da ganância. Outra coisa, a persuasão humana está envolvida muitas das vezes com essa tal chamada de obra pastoral. A obra pastoral está involucrada às vezes com essa ação da persuasão humana. Por quê? Porque o humanismo já tomou conta de muitos ministérios. Quanto mais o pastoreio, hoje em dia, apimentaram o ministério pastoral com filosofias pagãs, com filosofias humanistas, com racionalismo, com psiquismo. Hoje em dia, está se usando o psiquismo nas pregações, psiquismo está se usando na própria ação pastoral, está se falando de hipnotismo dentro da igreja, pastores fazendo técnica de hipnotismo, trazendo ao rebanho o hipnotismo. Cuidado, dominadores da mente estão chegando com essa sutileza. Tome cuidado que isso vai levar muita gente para o inferno, não tem outra palavra. O misticismo, pastores que trouxeram para dentro da igreja, o misticismo pagão, crenças pagãs, e isso é algo abominável e dá nojo, não tem outra palavra. E nós temos que repreender isso para a glória do Senhor. Por quê? Porque essas filosofias vãs, humanas, pensamento humano, não pode ser introduzido numa chamada preciosa, que é o pastoreio santo do Senhor, que é o cuidado da grei do Senhor. Olha o que diz 1 Coríntios 2,4. 1 Coríntios 2,4 em diante.
1 Coríntios 2,4, Paulo está falando de uma forma assim poderosa e veemente para os irmãos de Corinto. 1 Coríntios 2,4 diz assim: a minha palavra, porque o pastor é um pregador, o pastor é um ensinador, o pastor é aquele que exorta, o pastor é aquele que guia, enfim, que alimenta, traz alimento. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas de demonstração do Espírito e de poder, dessa sabedoria humana, quando diz em outra versão, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Paulo está dizendo, eu não vim com conversa aqui de filosofia humana, de psiquismo, de humanismo, de racionalismo, eu não vim com conversa de técnica de pensamento aqui, de como agir, de como se comportar. Não, eu não vim com hipnotismo, induzindo vocês na mente, ou persuadindo vocês com palavras bonitas. Lixo, balela, conversa, jogue fora isso. Eu vim para vocês com o poder da palavra, com a autoridade de Deus, para não iludir vocês. Vim com a autoridade e o poder do Espírito Santo de Deus. Então nós temos que ver de que maneira estamos persuadindo, como estamos influenciando. Vou colocar aqui, influência. Como estamos influenciando? Que tipo de influência estamos exercendo? É o poder de Deus que promove teu ministério? É o Espírito Santo que promove a ação dele em você e no seu pastoreio? Ou você é daqueles que precisa colocar uma placa enorme com uma foto e colocar um outdoor anunciando a placa e até o nome da igreja para poder promover alguma coisa? Saia fora disso em nome do Senhor. Deixa que o Espírito Santo trabalhe para a glória do Senhor Jesus. Outra coisa que as pessoas me perguntam, pastor, pode receber salário? Pastor, pode receber? Querido, qualquer pessoa que trabalha, independente de onde for, seja médico, seja advogado, seja na igreja, ou seja em qualquer visão secular, lógico, cada um é digno do seu salário. Abra lá em 1 Timóteo 5,17. O que diz 1 Timóteo 5,17? Ali temos a clareza. Não tenho nada contra alguém ser assalariado e viver daquilo que ele trabalha. Afinal, pastorear, com certeza, é uma labuta que dedica a vida. E eu lhe digo, ser pastor não é fácil, porque o médico larga a clínica, vai embora para casa e descansa. Não, o pastor vai com a igreja nas costas, dorme com um pensamento na igreja, vive com problemas de pessoas, demanda um trabalho sobrenatural, o ser pastor que você não imagina. Agora, não quero defender pilantras que estão querendo se enriquecer com o evangelho, pilantras que estão abusando do povo, estão extorquindo e torcendo a igreja, arrancando até o último centavo, que isso não é de Deus. Mas lógico, deve haver remuneração. Olha o que diz 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17. 1 Timóteo 5, 17. Vou anotar aqui. 1 Timóteo 5, 17 em diante. Olha o que diz: devem ser considerados merecedores de dobrar os honorários os presbíteros que presidem, ou pastores, presbitério, pastorado que cuida, que presidem bem como com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Aqueles que cuidam do rebanho trazendo a palavra devem, logicamente, viver disso. Diz assim: pois a Escritura declara: não amordaceis o boi quando pisa o trigo. Deuteronômio 25, 4 fala sobre isso. O que significa isso? Não amarre a boca do boi enquanto está debulhando. Por quê? Se colocamos um boi para debulhar, você sabe que o trigo precisava ser debulhado, literalmente, e tinha gente que era tão ruim que o boi estava debulhando o trigo, estava trabalhando, e amarravam a boca do boi para que ele não comesse trigo. Então a lei dizia, a lei lá em Deuteronômio dizia, se o boi teu vai debulhar o dia inteiro o trigo, abre a boca dele para que ele coma do fruto que está debulhando. Vamos ser justos, por amor de Deus. Então é mais ou menos essa a ideia. E ainda diz aqui, porque o trabalhador é digno do seu salário. Está lá, leia lá em 1 Timóteo, capítulo 5, 17 e 18. Então nós temos aqui a comprovação de que alguém que trabalha dignamente na igreja, de uma forma santa, idônea, deve receber o sustento para a sua casa, para a sua família, acabou, para se vestir, para comer. Glória a Deus.
Amém? Cada um na sua dimensão. Agora, presta atenção. Promover, se enriquecer, é o que muitos estão fazendo. Promover, se enriquecer por causa do Evangelho, isso está errado. Isso está totalmente errado. Não aceite esse tipo de doutrina, esse tipo de prosperidade deturpada. Eu acredito na prosperidade, como não vou acreditar na prosperidade? Mas não acredito na doutrina deturpada da prosperidade. Não acredite nisso, porque a doutrina deturpada da prosperidade diz que aquele pastor que está na favela, como eu mesmo, o pastor que está lá pregando, o missionário que está lá sofrendo, é um coitado que não merece credibilidade. Essa é a ideia que se passa. Uma vez eu escutei um grande pastor conhecido internacionalmente dizendo que um pastor que anda de uma maneira simples vestido, esse pastor não é digno de confiança e ninguém vai querer a bênção dele. Agora eu digo, como vão ficar esses missionários que sofrem? Nós ajudamos a obra missionária na África, no Nordeste, e tantos homens que sofrem por causa da pregação, do pastorear, do cuidado. Tenho andado no Nordeste, no sertão, onde para arrumar água é tão difícil, uma terra seca, rachada, e eles estão lá pregando, anunciando a palavra de Deus. Esses homens não são dignos de confiança, esses homens não são dignos de abençoar, porque eles são pobres e são limitados. Leia lá o que diz Paulo em Filipenses 4,13. Todo mundo lê Filipenses 4,13 fora do contexto, fala assim: posso todas as coisas, eu sou super-herói. Mas o que diz Paulo lá em Filipenses 4,13 diz: posso tudo naquele que me fortalece. Mas o que diz antes, no contexto, no versículo 10, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez, os renovaste em meu favor, o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava a oportunidade. Olha o que diz o versículo 11, digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente com toda e qualquer situação. Para mim, pobreza, riqueza, tanto faz, sei ter tudo, tanto sei estar humilhado, como também sei ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como fome. O quê? O apóstolo Paulo passava fome? Sim, passava fome, lutas pela obra do ministério, assim de abundância como de escassez. Aí ele diz, posso todas as coisas, eu sei me adaptar em qualquer situação. Você não veio com essa conversa, essa ladainha de uma falsa prosperidade que exige requisitos que somente aquele que andam com vestido, com terno, granfino, de marca, de grife e andam de jato, são os prósperos ungidos por Deus. Não, querido, há muita gente ungida, às vezes que não tem o que calçar, mas é ungida pelo Senhor. Não estou dizendo que ser rico é ser malévolo e nem tampouco dizendo que ser pobre é fazer a vontade do Senhor, isso é relativo. Agora eu lhe garanto uma coisa, presta atenção, mais de 80%, 90% dos pastores no mundo passam necessidade. Se você me mostra um pastor rico, abastado, eu vou te mostrar centenas, estou falando por experiência própria, centenas e centenas e centenas de pastores que estão sofrendo no campo, estão pregando a palavra, são homens santos. Então não seguir por um mau exemplo. E todo mundo taxa por causa de um que às vezes é um homem que prega o evangelho com segundas, terceiras intenções, e todos pagamos o pato. Não, em nome do Senhor Jesus, isso deve ser repreendido. Todo aquele que trabalha no evangelho deve viver do evangelho, com certeza. Eu promovo uma escola teológica onde há recursos, e graças a Deus temos recursos para sustentar pessoas, temos recursos para ajudar missionários, temos recursos para poder abrir mão e cooperar com a obra do Senhor e fazer essa obra santa de uma forma digna. Não há nada de errado com isso, de alguém que prega, que ministra, que faz a obra, só que ele não pode fazê-lo com a motivação maligna de se enriquecer. Não, Senhor, ele deve fazê-lo com temor, com ação santa, por uma vocação gloriosa, em nome do Senhor Jesus, principalmente no quesito cuidado de ovelhas, estamos falando especificamente do pastoreio. Então, em nome de Jesus, que o Senhor nos ilumine para que possamos entender o que é de fato ser um pastor e viver a obra de Deus de uma forma digna, santa, e não com conversa humana, maligna, ou com uma essência oriunda, talvez até do inimigo, mas que o Senhor nos guie para pastorearmos a grei do Senhor.